Eu vi que vocês já tiveram boa parte do conteúdo de imunologia, adiantaram bastante a disciplina, alguns temas específicos. E aí hoje eu decidi fazer uma revisão, uma breve revisão com vocês a respeito desses temas e já comentar alguns aspectos clínicos. No caso, o teste clínico que é realizado para o COVID-19, o teste rápido, né? Ele, inclusive, está disponível em algumas redes de drogarias. Então é interessante que você saiba o funcionamento. Conversando com uma aluna que já trabalha em farmácia, eu pude perceber que muitas vezes ele tem sido reportado de forma errada para a vigilância sanitária. Tá? Então, no caso lá, quando se identificava IgG e IgM, se reportava que o indivíduo estava com o Covid. E não é bem assim. A presença desses anticorpos não indica que o paciente apresenta Covid naquele momento, né? É a grande diferença entre o teste que identifica os anticorpos e o PCR, o RT-PCR, que detecta o RNA do vírus nas vias respiratórias, beleza? Então vamos fazer uma breve revisão dos tipos de imunidade presentes no nosso organismo, a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Vamos verificar alguns mecanismos pelos quais a imunidade atua, como ocorre a resposta imune adaptativa, e para isso a gente precisa falar de hematopoese. Vocês têm que saber de onde vêm essas células, né? Porque elas são alvo da investigação nas análises clínicas. Então, durante o hemograma, o processo de obtenção do hemograma, essas células são dosadas. E aí a gente vai comentar o teste rápido para detecção do SARS-CoV-2, o sistema MHC e algumas considerações a respeito da hidroxicloroquina, como ela tem atuado nas infecções virais. É um tema bastante discutido atualmente, não existe consenso sobre isso, mas eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que foram publicados a respeito desse tema. E a compreensão do funcionamento do complexo principal de histocompatibilidade, que é o MHC, também demonstra qual tipo de imunidade é a mais eficiente no caso de vírus e no caso de bactérias. Beleza? Dando prosseguimento aqui então. As primeiras defesas que o nosso organismo tem, defesas que circulam no nosso sangue o tempo todo, são chamadas de inatas. As respostas tardias, que por consequência disso são muito mais específicas, então leva tempo para que o organismo fabrique uma resposta mais específica ao antígeno, são chamadas de adaptativas, ok? Então, nosso sistema imune pode ser subdividido nessas duas categorias. A resposta imune inata, que é a que fica circulando e patrulhando o nosso corpo o tempo todo, e as respostas imunes adaptativas, que levam em consideração células específicas do sistema imune, levam em consideração a produção de anticorpos e levam em consideração a via do complexo principal de histocompatibilidade, o MHC. Tá? Imunidade inata também pode ser chamada de imunidade natural ou nativa. Seus mecanismos de defesa já estão apostos mesmo antes da infecção. Essa é outra principal diferença entre a imunidade inata e adaptativa. A imunidade inata já está pronta mesmo antes da infecção. A imunidade adaptativa, ela é produzida de acordo com a infecção. Ok? Em que consiste a imunidade inata? Por exemplo, ela é formada de barreiras físicas. A pele é o maior órgão do nosso sistema imune. H2O2, ou água oxigenada, as células fagocitárias, neutrófilos e macrófagos, células dendríticas e células assassinas, ou natural killers, são todas parte da nossa imunidade
inata. Existem também proteínas do sangue, proteínas do famoso sistema complemento, que eu faço questão de demonstrar para vocês sua importância, visto que a maioria das proteínas do sistema complemento é sintetizada no fígado. Todas essas campanhas que existem contra o abuso do álcool, por exemplo, servem para preservar o fígado. Por que a gente tem que cuidar bastante do nosso fígado? Porque o sistema complemento, como o próprio nome já diz, complementa a atividade do sistema imune. Então, ele é essencial para que a imunidade inata esteja eficiente, patrulhando nossa corrente sanguínea contra os invasores. Citocinas, que são sinalizadores celulares produzidos durante o desencadeamento da resposta imune, também circulam no nosso corpo e fazem parte dessa imunidade inata. Se estes elementos já estão prontos, mesmo antes da infecção, pode-se inferir que a resposta se dá sempre da mesma maneira. Mais uma diferença, então, entre imunidade inata e imunidade adaptativa. A imunidade inata funciona sempre da mesma forma. Já a adaptativa, por exemplo, ela cria um tipo de resposta para bactérias e outro tipo de resposta para vírus, tá? Isso acontece de acordo com as especificidades de cada antígeno, que é um agente invasor que está tentando parasitar o organismo. E a imunidade adaptativa? Ela, por sua vez, é uma defesa altamente específicas e ela pode ser realizada para moléculas distintas e passa a existir uma memória imunológica. Então, cada vez que nós somos expostos aos antígenos, eles desencadeiam na resposta imune adaptativa células de memória, células que ficam circulando e, caso estimuladas, se proliferam e produzem uma resposta imune adaptativa contra os antígenos. Circulando aí na sua corrente sanguínea, nesse momento, existem células de memória para todos, absolutamente todos, os antígenos que já entraram em contato com você ao longo de toda a sua vida. Tá? Quando a exposição ao agente infeccioso é sucessiva, a magnitude da resposta imune aumenta. Então é por isso que as vacinas são administradas, às vezes, em mais de uma dose. A cada dose que é administrada, aumenta o número de células de memória. Conforme esse número de células de memória, a concentração de células de memória aumenta na circulação sanguínea, a magnitude da resposta imune produzida, caso haja o contato com o antígeno, é maior. Tá? Então, esse é o motivo de vacinas em mais de uma dose. Em razão disso, essa imunidade é também chamada de imunidade específica ou imunidade adquirida. É capitaneada pelos linfócitos e seus produtos secretados, são os anticorpos. Não confunda linfócito com leucócito. Leucócito é o nome que pode ser dado a todas as células do sistema imune. Então, os leucócitos. Linfócitos é um tronco específico uma ramificação das células do sistema imune, beleza? Os mecanismos da defesa orgânica contra infecções podem ser discriminados da seguinte forma. Então existe a imunidade humoral dentro da imunidade adaptativa, tá? Que são os anticorpos ou imunoglobulinas, que ela é antitóxica ou antimicrobiana. Então, podem existir anticorpos contra toxinas. Tá? Esse é o princípio pelo qual, inclusive, são feitos os soros antiofídicos, certo? Então, inocula-se o veneno da serpente num cavalo, ele vai produzir anticorpos contra a toxina veneno de cobra, e aí esses anticorpos são, então, purificados do sangue do cavalo e utilizados como um soro antiofídico. Pergunta: o soro é capaz de criar células de memória?
Obviamente que não. Isso mesmo. Sabia que vocês já sabiam disso. Ou esses anticorpos podem estar direcionados a micro-organismos, né? Então, a imunidade humoral pode ser antimicrobiana. E, além da produção de anticorpos, também existe a imunidade celular. O nosso corpo produz células que matam nossas próprias células infectadas. Eu vou demonstrar isso para vocês na aula de hoje. E essa imunidade celular desempenha um importante papel na proteção do organismo, principalmente contra vírus. Beleza? Aí na figura eu coloquei para vocês o Clostridium tetani, que produz a toxina também, uma toxina que é prejudicial para o organismo. Então, os anticorpos podem ser feitos contra o micro-organismo ou contra suas toxinas. Uma figura também de anticorpos atacando as bactérias. Então, veja que os anticorpos são feitos para se conectar às bactérias, diminuir a sua mobilidade, facilitar a fagocitose desses micro-organismos. E aí, um macrófago atacando uma pequena colônia de bactérias, tá? Eliminando esses micro-organismos invasores. Pergunta que eu já até respondi no slide anterior. A imunidade humoral pode ser transferida passivamente? Sim ou não? A imunidade celular pode ser transferida passivamente? Fica a questão para vocês aí. A imunidade humoral são os anticorpos e a imunidade celular são células que estão adaptadas para fagocitar outros micro-organismos. Eu posso transferir isso de uma pessoa para outra? Nós temos um exemplo, que é o soro antitetânico, que ajuda a nos responder essa pergunta. Se a imunidade humoral, ou seja, os anticorpos, podem ser transferidos passivamente. Olha aí o produto. Tetanogama é uma imunoglobulina humana antitétano, produzida aí pela Behring, Comércio de Produtos Farmacêuticos Limitada. Uma solução injetável de 250 unidades internacionais por ml. Então, a imunidade humoral ou os anticorpos podem ser transferidos passivamente? E a imunidade celular pode ser transferida passivamente? Existem vacinas que são atenuadas, como por exemplo a vacina da febre amarela, né? É uma vacina atenuada, produzida atualmente lá pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos Biomanguinhos Fiocruz. Ela é comercializada como um pó liofilizado injetável, mais uma solução diluente. E essa vacina da febre amarela é utilizada com 5 doses, tá? Então dá para transferir passivamente a imunidade celular? Está aí a prova para vocês que sim. A grande importância da imunidade celular é evidenciada nas viroses, visto que o vírus é um agente intracelular que tem que ser destruído onde o anticorpo é capaz, o anticorpo não é capaz de penetrar, ou seja, onde ele é incapaz de penetrar. Então, para explicar essa parte para vocês, eu dou o exemplo do formigueiro. É possível eliminar um formigueiro ficando na saída desse formigueiro, matando formiga por formiga? Ou é melhor eliminar um formigueiro como um todo? Uma célula infectada por um vírus é como um formigueiro que deixa sair partículas virais, entre aspas, formigas, o tempo todo. Então, como os anticorpos não são capazes de penetrar nas células infectadas, a imunidade celular, ou seja, células que matam outras células infectadas, desempenham um importante papel nas viroses. Os anticorpos não têm um papel tão relevante nas infecções virais. Nós vimos o surgimento de notícias de soros contra o Covid, mas rapidamente essas tecnologias são superadas por tecnologias avançadas de vacinas, né? É por isso que, por exemplo, a gente não tem um soro contra a gripe.
Não existe um produto comercializado que seja um soro contra a gripe, né? Por quê? Porque os anticorpos não são tão relevantes durante uma infecção viral. Contudo, eles podem impedir sua disseminação, a disseminação dos vírus, como no caso do vírus da poliomielite. Então, tem o exemplo aí da vacina da poliomielite, é uma vacina também com vírus atenuado, e ela faz com que nós tenhamos células de memória e anticorpos circulantes contra o vírus. E isso faz com que haja um impedimento da disseminação desse vírus. A poliomielite, inclusive, está extinta, né, atualmente em vários países. Quem escapar da imunidade inata, então aquele micro-organismo invasor, seja um vírus, uma bactéria, quando ele escapa da imunidade inata, ele se torna um alvo da imunidade adaptativa. Relembrando, então, nós temos ali na figura um micro-organismo que está tentando furar a barreira e penetrar numa célula, né? Existem as barreiras epiteliais, que são o primeiro obstáculo que os micro-organismos invasores encontram no nosso organismo e, se ele é capaz de penetrar, ele vai encontrar a primeira barreira, que são as células da imunidade inata. Os fagócitos, células dendríticas, que são macrófagos. As células dendríticas são macrófagos que estão na pele. Existem as proteínas do sistema complemento, que também podem atacar esses micro-organismos, e as células natural killers. Então, essas células aqui ficam circulando, e essas proteínas aqui também, na nossa corrente sanguínea, à espera para nos defender dessas invasões. Se o micro-organismo consegue escapar dessas células, pedaços desses micro-organismos são expostos para os linfócitos, as células linfocitárias, e essas células vão criar respostas como a produção de anticorpos, no caso, os linfócitos B, e tornar-se-ão também células capazes de matar células que estão infectadas, no caso, os linfócitos T, as células T efetoras. Então imagina que esse fagócito aqui, um macrófago, encontrou uma partícula viral. E aí ele fagocitou essa partícula viral. Ele vai apresentar um pedacinho dessa partícula viral para o linfócito B. Usando essa sequência proteica viral, o linfócito B produzirá anticorpos que são complementares a essa sequência proteica viral. É assim que o anticorpo consegue encontrar esses antígenos circulando no sangue. Essa mesma célula, o macrófago, e a partir desse momento a gente chama essa célula de célula apresentadora de antígeno, também vai apresentar um pedacinho desse vírus, que é proteico, lá para o linfócito T. O linfócito T vai reconhecer que existe esse pedacinho aí de vírus, e se ele encontrar esse pedacinho de vírus em alguma outra célula que está infectada, ele vai matar essa célula infectada. O fato é que nossas células, todas as células do nosso corpo, caso sejam infectadas por vírus, elas apresentam na sua própria membrana pedaços desse vírus, proteínas desse vírus. E aí é que elas se tornam alvo das células T e são completamente eliminadas. É assim que o organismo elimina as infecções virais, ok? Então, mesmo que haja diversas alternativas medicamentosas, etc., contra vírus, o sistema imune é quem desempenha o papel mais importante na cura do organismo. Beleza? Essa é a esquematização da hematopoese. Então é interessante que quando você começa a estudar imunologia, você tem esse quadro em mente, ok? Então lá na medula óssea existem as células tronco
pluripotentes. Essas células-tronco se dividem. Elas se dividem para manter-se lá como células-tronco pluripotentes e algumas dessas células, após a divisão, se diferenciam em outras células. A principal divisão que existe aqui é a diferenciação em células progenitoras mieloides mistas ou células do tronco linfóide. A mais simples é a célula do tronco linfóide que dá origem aos linfócitos, T e B, e as células natural killers. As demais vão originar as outras células presentes no sangue, que a gente conhece. Tanto os eritrócitos quanto monócitos, neutrófilos, eosinófilos e basófilos. E as plaquetas, professor? As plaquetas são células? Não. As plaquetas são fragmentos do citoplasma dos megacariócitos. Então, esse citoplasma do megacariócito vai se descolando e se tornando plaquetas. Ok? E aqui, raciocínio clínico. Qualquer deficiência, por exemplo, de vitamina B12 e ácido fólico, prejudica o sistema imune. Por quê? Como é que essas células vão se diferenciar e se dividir e se multiplicar lá na medula óssea? Fica complicado, né? Deficiências de vitamina e a própria medula óssea. A gente sabe que com o envelhecimento, boa parte do tecido intratrabecular, é o tecido que está dentro da medula óssea, é o tecido hematopoético, ele perde o vigor. Conforme a gente envelhece, ele é substituído por gordura. É por isso que os idosos são mais suscetíveis às infecções do que os jovens adultos, porque eles não têm o mesmo potencial de síntese de novas células. Tá? E quando a gente parte para o ponto de vista clínico da imunologia, a clínica vai avaliar quem? As concentrações de monócitos, neutrófilos, possíveis eosinófilos, basófilos e linfócitos presentes na circulação, ou anticorpos presentes na circulação. Cada uma dessas células pode estar aumentada em situações específicas. Por exemplo, uma infecção bacteriana tende a aumentar neutrófilos, neutrofilia. Uma infecção viral tende a aumentar linfócitos. Então, o hemograma, quando traz essas características clínicas, ele não pode ser usado única e exclusivamente para fechar um diagnóstico, mas ele aponta na direção de uma possível evidenciação de quem é o agente agressor, quem é o indivíduo, micro-organismo ou ser que está ali causando uma infecção no hospedeiro. Beleza? Então, para interpretar o hemograma, tem que se ter noção disso. Se o paciente está imunocomprometido, não dá para saber se aquele hemograma é verdadeiro, certo? Se ele reflete as condições do organismo de uma forma verossímil. Então, é por isso que o hemograma não pode ser utilizado sozinho para a interpretação dos resultados. Essas são, então, as principais células da imunidade inata: monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e as células natural killers. Já as células da imunidade adaptativa são os linfócitos T e linfócitos B. Linfócitos B de bola produzem anticorpos e os linfócitos T são citotóxicos, matam células que estão infectadas ou matam as próprias células que necessitam ser fagocitadas. Células velhas, células tumorais também são eliminadas pelos linfócitos T, ok? Aqui eu coloquei as traduções de cada um daqueles termos para que vocês não fiquem perdidos quando forem estudar, tá? Então, CFU, gen, por exemplo, é célula progenitora mieloide mista. Gen significa granulócito, eritrócito, monócito e megacariócito. E assim
sucessivamente, tá? Todas as traduções para que vocês recorram a isso depois, caso tenham algumas dúvidas. Então, esse aqui é o resumão da hematopoese. Então, nós temos lá as células da imunidade inata, neutrófilos, monócitos, eosinófilos e basófilos, também as células natural killers, e as células da imunidade adaptativa, linfócitos B e linfócitos T, e ali do lado, os plaquetas e os eritrócitos. Uma diferença que se faz entre essas células são a presença dos grânulos. Os linfócitos não possuem grânulos. Já as células da imunidade inata possuem grânulos. Então, se a gente estiver falando de uma infecção bacteriana, por exemplo, a gente fala de uma granulocitose. Aumentaram as células que possuem grânulos. Isso é característica de uma infecção microbiana e assim por diante. O que seria uma agranulocitose? A ausência de células que possuem grânulos. Então, isso indica que o paciente pode estar imunocomprometido. Pode ser que não haja vitamina B12 suficiente ou ácido fólico suficiente, se ele esteja num quadro de anemia megaloblástica, que nós já vimos lá no passado. Então, isso prejudica a manutenção da saúde desse indivíduo. Beleza? Então, são termos utilizados na prática clínica que têm explicação aqui nessa etapa da hematopoese, porque essas células possuem grânulos, ok? De onde que vem, então, o termo neutrófilo? Por que ele se chama neutrófilo? Eles também são chamados de leucócitos polimorfonucleares. E aqui não confunda. Leucócito é qualquer célula branca, qualquer célula do sistema imune. E linfócito são os linfócitos. Mas os linfócitos também são leucócitos, tá? Então, os neutrófilos são polimorfonucleares. Por quê? Porque eles possuem mais de um núcleo. Eles têm um núcleo segmentado. Então, isso dá a impressão de que ela possui mais de um núcleo, né? E eles constituem a população mais abundante de leucócitos. Então, no nosso sangue, no indivíduo normal, a população mais abundante é de neutrófilos. Eles medeiam as fases iniciais das reações inflamatórias. Seu núcleo é segmentado, então podem existir de 3 a 5 lóbulos conectados. E os seus grânulos, os grânulos presentes no citoplasma, não se coram na presença de corantes básicos ou ácidos. Então, se ele não é básico nem ácido, ele é o quê? É neutro. Então, quando foram pesquisar essas células, utilizando corantes ácidos ou básicos, eles perceberam que nenhum desses corantes era capaz de corar essa célula. E aí ela foi chamada de neutrófilo. Beleza? Então, essa é a explicação do nome neutrófilo, que facilita com que você memorize essa informação. Monócitos são fagócitos mononucleares, ou seja, células que participam da fagocitose. Consistem em células cuja função primária é a fagocitose. Desempenham um importante papel tanto na imunidade inata quanto na imunidade adquirida. Ora, professor, mas o senhor não disse que essas células fazem parte da imunidade inata? Como é que ela vai atuar na imunidade adquirida? O monócito é uma célula apresentadora de antígeno. Então, quando ele encontra um micro-organismo invasor, quando ele encontra um antígeno qualquer na circulação, ele fagocita esse antígeno. Se ele for proteico, ele pega pequenos peptídeos presentes nesse fragmento de micro-organismo invasor e apresenta isso para os linfócitos T e linfócitos B. Então, sem os monócitos, não seria possível desenvolver uma imunidade adaptativa. Porque quem é que apresentaria essas
partes dos antígenos para as células T e B. Então, esse é o papel, a transição de uma resposta imune inata para uma resposta imune adaptativa. Os monócitos possuem um núcleo em forma de feijão, como vocês podem ver aqui na figura, tá? Monócitos. Um núcleo em forma de feijão. Uma vez que entram nos tecidos, amadurecem e se tornam macrófagos. Macrófagos são denominados de forma diferente de acordo com os tecidos em que eles estão presentes, ok? Então, lá no sistema nervoso central, como é que é o nome do macrófago? Eles são chamados de células da micróglia. Quando eles revestem os sinusoides vasculares do fígado, são chamados de células de Kupfer. Nas vias aéreas pulmonares, macrófagos alveolares. E fagócitos multinucleados no tecido ósseo. São denominados osteoclastos. Beleza? Então, de acordo com o tecido em que eles estão, eles trocam de nome. Por que essa informação? Vai que cai no concurso, um osteoclasto. E aí você só precisava saber que ele é um macrófago. Por exemplo, osteoclastos participam da imunidade inata ou da imunidade adaptativa. São integrantes, né, da imunidade inata ou adaptativa. Células de Kupfer têm um papel, desempenham um importante papel na imunidade inata ou na imunidade adaptativa. Células da micróglia são células apresentadoras de antígeno? Ok? E geralmente as questões exploram esses pequenos cantos de livro, né? Então, eu resolvi trazer essa informação para vocês aí também. Eles promovem a ingestão e morte de micro-organismos. Eles fagocitam os micro-organismos. Eles também ingerem células mortas do hospedeiro. Então, sabe aquela sua hemácia que já está velhinha, já está ali chegando próximo dos 60, 70 ou 120 dias, se não me engano, 100 dias, ela vai ser fagocitada por um macrófago. Tá? Ingerem células apoptóticas também, antes que liberem fatores inflamatórios. A todo momento nós temos as células se multiplicando, né, células novas sendo geradas e células velhas morrendo. Imagine o problema que não seria causado se essas células velhas do nosso corpo explodissem, sofressem apoptose e liberasse o seu conteúdo intracelular completo no plasma. Nós estaremos sempre sobrevivendo sob efeito da inflamação. Então, esse tipo de fenômeno acontece normalmente. Se você for dosar as proteínas que existem dentro das células no sangue, elas podem ser encontradas, mas geralmente em concentrações bem baixas. E é isso que permite que, quando elas atingem uma concentração mais alta, nós identifiquemos que pode existir um problema no órgão que origina tais células. Então, como é que eu avalio a função hepática? Eu vou dosar vou dosar enzimas que deveriam estar dentro dos hepatócitos, AST e ALT. Como é que eu avalio a função da próstata? Eu vou dosar uma enzima que deveria estar dentro da próstata. Caso a concentração dessa enzima aumente no plasma, isso pode indicar um dano naquele órgão, naquele tecido. Beleza? Então, na clínica, a gente faz uso desse comportamento fisiológico e o auxílio dos macrófagos, que fagocitam células apoptóticas, para que concentrações maiores do conteúdo interno das nossas células gerem uma atenção a respeito da integridade daquele órgão que origina aquela célula. Beleza? Então, os macrófagos, além de tudo, limpam o nosso organismo das células que estão prestes a morrer. Quando ativados,
secretam proteínas chamadas citocinas, que se ligam aos receptores presentes em outras células. Então, essas citocinas se ligam nas outras células do sistema imune e ativam, melhoram, otimizam a resposta imune. Elas recrutam monócitos do sangue para o sítio de infecção. Então, se houver a liberação de citocinas na circulação, as células do sistema imune percebem, os monócitos percebem a liberação dessas citocinas e se direcionam para aquele local onde as citocinas estão sendo produzidas. Macrófagos atuam como células apresentadoras de antígenos, ou seja, ativam linfócitos T e B e promovem um reparo de tecidos lesionados pelo estímulo ao crescimento de novos vasos sanguíneos. Então, aquele local em que havia uma lesão é perfundido por sangue com auxílio dos macrófagos. A circulação sanguínea precisa voltar num tecido que foi danificado, né? E os macrófagos também atuam nesse sentido. Prosseguindo, basófilos, eosinófilos e mastócitos. Quem que são os basófilos? Eles possuem muitas semelhanças estruturais com os mastócitos, porém a origem deles é diferente. O nome basófilo vem do fato de que seus grânulos se ligam a corantes básicos. Por isso que puseram o nome no basófilo de basófilo, que ele é amigo da base. Filos não é amigo? Eles têm receptores para anticorpos IgG e IgE. Então, o anticorpo IgG, o anticorpo IgE, quando ele é produzido pelo linfócito B, ele também se liga ao basófilo. E aí o basófilo sai carregando esse anticorpo na sua membrana plasmática. Quando esse anticorpo encontra o antígeno, ele libera esses grânulos. Os grânulos do citoplasma são liberados. E aí isso dá origem a uma alergia, por exemplo. Ok? Eosinófilos. Eles expressam grânulos citoplasmáticos contendo enzimas danosas à parede celular de parasitas, mas podem também lesionar tecidos do hospedeiro. Os seus grânulos contêm proteínas básicas e, por isso, por serem básicas, elas se ligam a corantes ácidos. Qual que foi o corante ácido utilizado para corar essas células? A eosina. Por isso que eles foram chamados de eosinófilos. E quando se fala em eosinófilo, fala-se também em parasitas, lombriga, solitária. Eles costumam aumentar sempre que existe um parasita no nosso organismo, ok? Mastócitos, presentes na pele e no epitélio das mucosas, contêm grânulos citoplasmáticos abundantes preenchidos por citocinas, histamina e outros mediadores. Então é bem parecido com o basófilo. Expressam receptores que se ligam à fragmento constante de IgG e IgE. Então, essas células estão circulando lá na nossa corrente sanguínea, são repletas de grânulos contendo histamina e o fragmento constante do anticorpo se liga aqui na membrana. Esse anticorpo foi produzido lá pelo linfócito B. Então, esses anticorpos ficam ligados aqui. Quando esse anticorpo encontra o antígeno, isso desencadeia uma resposta no mastócito e ele acaba liberando os grânulos presentes no citoplasma. Libera a histamina, por exemplo. Isso é o que gera a alergia. Isso vai mudar a constituição química daquele local. Essas citocinas aqui e esses grânulos desencadearão uma resposta inflamatória que pode causar, por exemplo, edema, calor, rubor, né? Características de uma resposta inflamatória. E, certamente, impedir a sobrevivência dos agentes invasores. Quando os anticorpos se recobrem, encontram o antígeno, ocorre a liberação de seu conteúdo
granular. Beleza? Então esse é o funcionamento básico aí dos mastócitos. Eles também expressam outros receptores para proteínas do sistema complemento. Olha o sistema complemento aí, ó. Neuropeptídeos e produtos microbianos. Então, se um produto microbiano encosta no mastócito, ele também degranula, libera histamina. Essas células são importantes na defesa contra eumintos também. São corresponsáveis por sintomas de doenças alérgicas, e vocês já viram as hipersensibilidades anteriormente. São os principais responsáveis pelo choque anafilático. Pessoas que têm alergia à comida, por exemplo, quando ingerem um alimento, elas podem ter um edema de glote, né? O que é que causa aquele edema? É a liberação de histamina pelos mastócitos, quando aquele antígeno entra em contato com os tecidos do trato gastrointestinal. Beleza? Então eles podem nos ajudar bastante, mas, de acordo com a situação, eles também podem nos atrapalhar. E os linfócitos? Essas é que são as células da imunidade adquirida. E a grande vantagem dos linfócitos é que, uma vez que eles são produzidos, digamos que você foi infectado por um vírus e aí produziu um linfócito B de memória. Se você se encontrar com esse antígeno novamente, essas células irão se clonar e promoverão o famoso ataque dos clones. A mesma coisa acontece com linfócitos T. Quando eles encontram um peptídeo viral sendo apresentado para os linfócitos T na superfície celular de uma célula pulmonar, por exemplo, eles se multiplicam e combatem essas células, porque elas estão dando o sinal de que estão infectadas por um vírus. Então elas se clonam e aumentam sua concentração no sangue. Então lá depois, clinicamente, no hemograma, pode-se perceber uma linfocitose, um aumento de células linfocitárias presentes na circulação. Beleza? Foi? São as principais células da imunidade adquirida. Únicas células do corpo que expressam receptores de antígeno distribuídos clonalmente. Então, só elas é que se clonam. Cada qual com uma especificidade distinta. Existem milhões de clones de linfócitos no corpo que permitem ao organismo reconhecer e responder a milhões de antígenos estranhos. Se subdividem aí entre T e B. Os linfócitos B, por sua vez, são eles os responsáveis pela produção de anticorpos. Foram assim chamados porque essas células foram descobertas nas aves, primeiramente. E elas maturavam nas aves num órgão chamado bursa de Fabrícios. Aí puseram o nome de linfócito B, por causa da bursa de Fabrícios, tá? Já os linfócitos T são mediadores da imunidade celular. Seus precursores se originam na medula óssea, mas aí eles migram para um órgão nosso e sofrem a maturação. O nome desse órgão é timo. Por isso que eles são chamados de T, porque eles amadurecem no timo. Seus dois principais subtipos são o TCD4, auxiliares, ou helper, né? E os linfócitos TCD8, ou citotóxicos. Beleza? No tronco linfóide, nós temos também as células assassinas, ou exterminadoras naturais. Elas desempenham um importante papel nas infecções virais e no combate a tumores. Então, essas células assassinas também matam nossas próprias células quando elas estão infectadas ou apresentando algum problema. Mata células infectadas, então, assim como os linfócitos T, CD8, citotóxicos. São as exterminadoras naturais. E, só para complementar aqui, rapidinho, né? Já que a gente estava falando da hematopoese, plaquetas, também chamadas de trombócitos, participam da cascata de coagulação, óbvio,
vocês já sabem disso. E os eritrócitos, células ricas em hemoglobina que carregam oxigênio e dióxido de carbono, não têm núcleo e possuem um formato bicôncavo. Uma das principais proteínas sintetizadas na resposta imune adaptativa são, como já comentamos, os anticorpos. São produzidos por quais linfócitos? T ou B? B de bola. Os anticorpos possuem outros sítios capazes de se ligarem ao sistema complemento e ligação às células fagocitárias, sendo capazes de, ao se ligarem ao antígeno, induzirem a ligação posterior do complemento e a fagocitose. Então, meus caros, além de se ligar ao antígeno, a uma bactéria, por exemplo, e facilitar a fagocitose pelos macrófagos, esses anticorpos também são capazes de ativar o sistema complemento. Vocês já ouviram falar do sistema complemento e o que ele produz nas bactérias? É como se as bactérias fossem completamente metralhadas, perfuradas. E aí, com uma série de poros nas suas membranas, essas bactérias acabam morrendo. Então, esse fator é meio que negligenciado quando a gente estuda imunologia, mas é importante se lembrar que não é só o sistema imune, né? Ainda existe também o sistema complemento, que faz parte da nossa defesa. Aqui, de uma forma mais específica, a estrutura do anticorpo. Esse aqui é o fragmento constante. É o que eu falei para vocês, que fica ligado nos mastócitos, por exemplo. Então, o fragmento constante, aqui em azul, fica ligado lá no mastócito. E essas pontas, esses braços do anticorpo, são chamados de fração variável. Fragmento de ligação antígeno, né? Fragmento de ligação antígeno do domínio variável. Então, essa partezinha que eu estou fazendo aqui em amarelo é que varia de acordo com cada antígeno. Ela é que se liga ao antígeno. Então, lá no linfócito B, ele produz uma série de fragmentos constantes que vão se ligar a diferentes domínios variáveis, que são específicos para cada antígeno presente. Então, os linfócitos B são uma verdadeira biblioteca, né, que contém o mapa para sintetizar esses domínios variáveis aqui, que vão se ligar aos milhares de antígenos que já entraram em contato com a nossa circulação ao longo de toda a vida. Beleza? Esse domínio constante também pode ser utilizado para se ligar, por exemplo, numa imunocromatografia. Então, se eu ligo aqui um anticorpo pelo domínio constante na imunocromatografia, eu consigo fazer um teste para detecção de antígenos no sangue ou a detecção de outros anticorpos no sangue. É o que a gente vai falar no teste do COVID posteriormente. Então, é possível fazer uma síntese desses anticorpos, né? Uma síntese química, e aí produzir os kits de detecção de anticorpos. Nem vou mostrar para vocês aqui na imunologia. Aquela era a figura esquemática apenas, e é assim que essas proteínas se parecem quando a gente tenta ilustrar de uma forma mais próxima da realidade. Então, todos esses aminoácidos aqui conectados nesse arranjo tridimensional e flexível é que são características dos anticorpos. Fragmento constante ou fragmento cristalizável e os domínios variáveis, tá? Leve e pesado. Existem vários tipos de anticorpos que podem ser produzidos pelos linfócitos B: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. IgA é encontrada principalmente em secreções como saliva, lágrima e leite. Pode ser um monômero, dímero ou trímero. Então pode haver anticorpos ligados, né, em dímeros, por exemplo. E aí ligar estruturas que se ligam mais eficazmente aos antígenos.
Mas, se você analisar o muco produzido durante uma infecção respiratória, por exemplo, provavelmente ele terá IgA. IgD está presente na membrana dos linfócitos B imaturos. IgE se liga a alergênicos e ativa mastócitos, eosinófilos e basófilos. Então, o anticorpo que está ligado principalmente lá aos mastócitos, que causa alergia, que pode causar o choque anafilático, é a IgE. IgG e IgM são as que demandam uma especial atenção porque são alvo dos testes, né, clínicos de detecção do COVID. IgG é a principal classe de anticorpos e é uma das proteínas mais abundantes no soro. É uma imunidade que é produzida por células de memória. E IgM é o primeiro anticorpo sintetizado pelos linfócitos B. Então, quando acontece o primeiro contato com o antígeno, os linfócitos B sintetizam IgM. E o principal também anticorpo nos estágios iniciais de uma resposta imune primária. Então, é por isso que, quando se detecta IgM num paciente que tem suspeita de COVID, aquilo indica que trata-se de uma infecção nova para aquele organismo. É uma resposta imune primária. Se é detectado apenas IgG, isso significa que esse indivíduo já entrou em contato com esse vírus anteriormente. E se são detectados os dois, é porque esse paciente está nesse estágio transitório entre finalizar a produção dessa resposta imune primária, desse anticorpo produzido nesse estágio inicial de uma resposta imune, e iniciar a produzir o anticorpo de uma resposta imune tardia, ok? No caso, IgG, beleza? IgM e IgG contra a COVID é que são pesquisados no sangue dos pacientes. E assim, foram feitos os testes rápidos para a detecção do coronavírus. Aqui a gente vai tratar do teste imunocromatográfico, que detecta IgG ou IgM. Existe também o PCR. Qual que é a vantagem do PCR? É um método mais sensível para o diagnóstico viral antes do início dos sintomas. Qual que é a desvantagem? O longo tempo de análise. 6 horas, se você fizer né? Mas se tiver muitas amostras, aí demora ainda mais para obter o resultado. É um procedimento complexo, tem uma necessidade de equipamentos e profissionais especializados para a leitura dos resultados. E os testes imunocromatográficos? Tem uma vantagem. Em caso de resultado de PCR negativo, devido à diminuição do título viral, os testes sorológicos são úteis para verificar a presença de anticorpos e conduzir o paciente na investigação epidemiológica. Desvantagem: é ineficiente para o diagnóstico da fase aguda, porque existe a famosa janela imunológica. Quando você está infectado, leva um tempo para que seus macrófagos apresentem o antígeno para os linfócitos B. É por isso que existe a janela imunológica. Por isso que demora para produzir os anticorpos. Primeiro eu preciso que células apresentadoras de antígeno apresentem um antígeno, como o próprio nome já diz, para os linfócitos. Beleza? E aí, a metodologia de realização do teste. Então, a gente tem uma cromatografia, um local para deposição da amostra, que é o sangue, e um reagente. Esse reagente contém um reagente colorimétrico na sua formulação. Então, quando ele passar aqui, ele vai carregar o sangue pela cromatografia. Caso existam anticorpos contra um vírus no sangue, ele ficará ligado num setor da cromatografia que é muito semelhante ao antígeno. Então, quando fazem a plaquinha, eles colocam ali, preso na plaquinha, uma porção que é muito semelhante ao antígeno.
É muito semelhante, por exemplo, ao vírus, a um pedaço do vírus. Caso no sangue existam anticorpos, eles ficarão ligados ali nessa porção. E aqui, dentro do próprio reagente, existe um anticorpo que se liga ao fragmento constante de qualquer outro anticorpo. Só que ele é sintético, e ele possui um agente colorimétrico roxo nele. Então, dentro do reagente, tem esse anticorpo colorimétrico, por assim dizer. Então, caso no sangue haja anticorpos contra o antígeno pesquisado, esses anticorpos ficarão presos numa região da placa, e anticorpos marcados, coloridos, irão interagir com esses anticorpos que ficaram presos naquele local. Beleza? O link caiu? Nossa. Foi mal, pessoal. Eu achei que estava tudo certo, que não teria limite. Entrando pelo e-mail da UBM, mas acabou caindo. Eu tenho que resolver esse Relaxa, trem. até o WhatsApp caiu. Mas é porque agora tiraram o limite do Google Meet. Enquanto estava na pandemia, né? Estava sem limites, mas agora voltou. O limite de 1 hora deve ter sido por isso. Mas eu tinha acessado o e-mail da UBM para não ter essa limitação de horas. Não sei o que deu errado. Mas continuando aqui então. Voltando aqui, né? Esses testes, eles possuem, em uma certa região, quando são sintetizadas essas plaquinhas. Antônio, Oi? a apresentação não está aparecendo, não. Ah, não tá não? Foi mal. Não. Eles possuem uma região que é muito semelhante ao antígeno. E caso, na amostra de sangue, existam anticorpos contra aquele antígeno, eles acabam se ligando a essa porção da placa que contém um antígeno sintético. Então, beleza. A gente coloca o sangue aqui nesse compartimento e o reagente que vai fazer a cromatografia, né? Então, esse reagente vai eluir aqui na placa e caso existam anticorpos contra o antígeno no sangue, esses anticorpos serão ligados a esse antígeno sintético que foi colocado na placa.
No reagente, também existe um anticorpo que se conecta ao fragmento constante dos outros anticorpos. Só que esse anticorpo do reagente é marcado. E aí ele produz cor. Tá? Então é por isso que, caso haja IgG, por exemplo, no caso desse teste aqui contra o Covid, será criada uma faixa roxa nessa porção da placa. O controle, e o controle é baseado também nessa mesma ligação que existe entre o anticorpo do reagente e um fragmento constante. Então, aqui no controle existem fragmentos constantes, sintéticos, e eles também serão alvo de ligação dos anticorpos marcados do reagente. Então, no controle, sempre tem que ter a coloração roxa também. Tá? Então, essa é a tecnologia aplicada nas análises clínicas para detecção rápida de anticorpos presentes no sangue. Aqui os exemplos de teste para vocês. Ó. No caso aqui, esse paciente apresentava IgM, então isso indica uma primeira infecção. Esse outro paciente aqui apresentava IgG e não IgM, uma segunda infecção, terceira ou quarta ou quinta infecção. Esse outro paciente apresentava IgG e IgM. Então isso indica que ele está na fase de transição entre a produção daquele primeiro anticorpo, né? O anticorpo que é produzido num primeiro encontro com o antígeno, com a IgG, que é produzida mais tardiamente. Esse indivíduo aqui não apresentou nem IgM nem IgG, mas os controles estavam ok. Então, ele não teve contato com o Covid ainda. E se você fizer o teste e ele ficar todo branco, significa que você precisa repetir o teste, porque nem os controles demonstraram a coloração. Beleza? Os anticorpos que são utilizados no teste rápido por imunofluorescência são sintetizados pelos linfócitos B. O outro nome de linfócitos B, plasmócitos. Juntamente com os linfócitos T auxiliares citotóxicos, eles compõem um sistema de defesa altamente especializado. Como os linfócitos T e B são apresentados aos restos mortais dos antígenos, para que reconheçam a necessidade de recrutamento de novos leucócitos, promovam a eliminação da célula contaminada ou sintetizem anticorpos, respectivamente. Então, a gente tinha falado das células apresentadoras de antígeno. Como é que isso ocorre? Como é que o monócito vai lá e mostra aquele fragmento mortal de uma bactéria para um linfócito? É isso que a gente vai ver aqui agora. Seria... Antônio, Oi, pois não. tira só uma dúvida aqui no caso. Eu cheguei a fazer teste de PCR, a acompanhar alguns. Às vezes a marcação ela fica muito, mas muito, quase imperceptível, né? Fica até meio na dúvida se é positivo, se é negativo, se deu IgG positivo ou negativo. Essa questão dele estar mais forte ou mais fraco é em função da exposição? Eu acho que tem a ver com a concentração de anticorpos circulantes. Hum, Porque é uma amostra bem pequenininha de sangue, né? sim, Então, se houver poucos anticorpos circulantes, ele vai ficar meio na dúvida, né? entendi. Fica muito, quase que. Aí realmente as pessoas até pedem para repetir, né? Porque fica assim, deu positivo, mas um positivo bem duvidoso. Ou então, um positivo duvidoso. Porque Ou fica. o problema pode estar também no reagente, porque se o controle não corar significativamente também, o problema pode ser no reagente. É por isso que toda a plaquinha tem o controle. Entendi. Beleza? Então, meus amigos, ó, por que a gente tem essas duas imunidades, inata e adaptativa? Imagina você com uma série de clones de linfócitos B se multiplicando a todo tempo, de linfócitos T também,
circulando na sua corrente sanguínea. Ia ficar quase que um congestionamento infinito na nossa circulação. Então seria impossível que linfócitos T e B patrulhassem todos os locais de possíveis invasões microbianas, toda a epiderme, todo o trato gastrointestinal e o trato respiratório. Em vez disso, as células dendríticas capturam os antígenos que invadem o corpo, monócitos, neutrófilos. No caso dos monócitos, eles capturam esses antígenos e então eles vão migrar para os órgãos linfóides, onde se encontram os linfócitos T virgem, T e B virgem, iniciando a resposta imune. Então, por que demora a janela imunológica? Porque esse monócito que achou um fragmento de vírus, ele precisa migrar lá para o órgão linfóide e aí chegar lá e apresentar para o linfócito T virgem aquele antígeno. Então, quando acontece uma infecção, precisa se correr com todo esse caminho aí. Se você já foi exposto ao antígeno, beleza, você vai ter uma ou outra célula de memória circulando lá no sangue. Mas se é a primeira vez, demora. Vocês já viram que, às vezes, na infecção de garganta, fica uma bolinha aqui embaixo na garganta. São os gânglios. É ali que existem os linfócitos T e B virgens. E quando eles se multiplicam, o gânglio incha. E aí a gente pode perceber aquela bolinha assim embaixo da garganta. Existem gânglios espalhados por todo o nosso corpo, né? Nas axilas também. Quando ele incha, o pessoal costuma chamar de íngua. Né? E é ali que os linfócitos T estão sendo apresentados aos fragmentos de micro-organismos. Tá? Então, ó, esse macrófago aqui tem uma garrinha no citoplasma dele, mostrando esse pedacinho de proteína em marrom. Está mostrando esse pedaço de proteína, esse peptídeo, para um linfócito T. Esse linfócito T vai produzir citocinas e vai promover a multiplicação lá de linfócitos B, de outros linfócitos T, vai recrutar neutrófilos, macrófagos, vai dar prosseguimento na resposta imune. Então, como a própria figura aqui já diz, ó, o antígeno microbiano apresentado pela célula apresentadora de antígeno. E aí, depois dessa apresentação que ocorre aqui, são liberadas citocinas que ativam macrófagos, ativam a resposta inflamatória e ativam a proliferação e diferenciação de linfócitos T e B. Beleza? Por isso que demora. Por isso que existe a famosa janela imunológica. Como as células dendríticas apresentam os antígenos? Como elas despedaçam os invasores e são capazes de expor seus pedaços para que outras células os reconheçam? Isso acontece com auxílio das moléculas do MHC, do inglês Major Histocompatibility Complex, complexo principal de histocompatibilidade. Não saia da imunologia sem saber que isso aqui existe. O MHC são proteínas de membrana presentes nas células apresentadoras de antígeno. Os linfócitos T, responsáveis pela imunidade celular, reconhecem apenas fragmentos peptídicos de proteínas antigênicas que são ligados a moléculas de apresentação especializadas, chamadas de moléculas do complexo principal de histocompatibilidade. Então, esse linfócito T aqui, ele só reconhece esse peptídeo quando ele vem ligado à molécula de MHC, que é essa garrinha que está na membrana. Já pensou se esse linfócito T reconhecesse qualquer peptídeo e aí produzisse uma resposta imune contra ele? A cada momento que ele estivesse circulando lá no nosso organismo e uma célula sofresse apoptose do lado, por exemplo, ele ia entrar em contato com um pequeno peptídeo ali, próprio do nosso corpo. Se ele desenvolvesse uma resposta, ativasse macrófagos, desenvolvesse uma resposta inflamatória e ativasse a proliferação e diferenciação de linfócitos T e B,
o organismo ia virar uma bagunça, né? Então o linfócito T precisa que esse fragmento de peptídeo seja apresentado via MHC, para que ele desencadeie todas essas respostas imunes, dê prosseguimento à inflamação. E as células apresentadoras de antígenos, como já dissemos, né, são chamadas de APC, células Antigen Presenting Cells. Tá? Os monócitos são células apresentadoras de antígenos. E existem duas classes de MHC. O MHC é de classe 1 e o MHC de classe 2. Calma, não precisa decorar isso aqui. Eu vou mostrar para você mais para frente de onde que ele vem. Tá? Então essa seria a forma do MHC de classe 1, tridimensional, uma estrutura tridimensional que ocorre naturalmente. E essa é a proteína MHC de classe 2. E vejam que aqui nesse sítio é que fica o peptídeo. Um peptídeo de bactéria, um peptídeo de vírus, um peptídeo de um vírus cuja proteína estava sendo sintetizada dentro de uma célula pulmonar, por exemplo. Ele é capturado via MHC e é apresentado na superfície, na membrana plasmática da célula pulmonar. E aí o linfócito T citotóxico vai lá e elimina essa célula. Então eu estou mostrando para vocês aqui o passo a passo do funcionamento da resposta imune. E esse é o motivo pelo qual existe linfocitose em infecções virais. Haverá diversos linfócitos T, CD8, citotóxicos, matando células infectadas. Então, a linfocitose é uma característica de infecções virais. Já as infecções bacterianas, prevalece a resposta imune inata, em detrimento da resposta imune adaptativa. Ok? Esse é o grande motivo pelo qual há linfocitose nas infecções virais e neutrofilia, neutrófilos, um aumento do número de neutrófilos que fazem parte da resposta imune inata nas infecções bacterianas. Então, acompanha aqui comigo a via do MHC de classe 2 e a via do MHC de classe 1. No MHC de classe 2, a gente pode dizer que ele acontece nas células apresentadoras de antígenos. Só nas células apresentadoras de antígenos. Por quê? No MHC de classe 2, essa proteína veio de fora, tá vendo? Ela estava lá fora da célula, foi por uma invaginação, sofreu endocitose, então ocorreu a endocitose da proteína extracelular, essa proteína é então digerida, e esses fragmentos peptídicos estão numa vesícula, se fundem a vesícula contendo o MHC de classe 2. Vejam que o MHC de classe 2 está protegido aqui, ó. Porque se aqui dentro do retículo endoplasmático ele encontra um pequeno peptídeo da célula, pode ser que ele apresente esse peptídeo lá para o linfócito TCD4. Então, aqui dentro da célula, quando sintetizado, vejam a perfeição que é o nosso corpo humano. O MHC fica protegido por uma cadeia constante. Quando se fundem as vesículas contendo o MHC e o segmento peptídico da proteína do invasor, esse peptídeo se conecta ao MHC de classe 2. E aí, o MHC de classe 2 vai lá para a membrana da célula apresentadora de antígeno. E essa célula apresentadora de antígeno vai lá para o linfonodo apresentar esse antígeno para as células T. Que nem a gente tinha visto ali anteriormente. Esse papel aqui acontecendo. Beleza? É exatamente isso aqui. Uma célula apresentadora de antígeno tem MHC de classe 2. Já a via do MHC de classe 1, ela está presente em todas as células do nosso corpo.
Então, são proteínas do citoplasma ou citossol que são digeridas, conectadas ao MHC de classe 1 dentro do retículo endoplasmático e expostas na membrana plasmática das células. Então, se tem um vírus se multiplicando aqui dentro, o vírus precisa produzir suas próprias proteínas, né? Quer dizer, ele usa a maquinaria das nossas células para produzir suas próprias proteínas. Uma proteína dessa escapa, é digerida num proteassoma, é conectada ao MHC de classe 1 e a própria célula infectada apresenta isso para os linfócitos TCD8. O linfócito TCD8, quando encontra esse MHC de classe 1, fagocita essa célula infectada. Esse é a principal explicação da linfocitose em infecções virais. Para não ter que te explicar tudo isso rapidinho quando eu te mostrasse um hemograma, eu resolvi fazer toda essa apresentação para vocês. Os peptídeos que se conectam ao MHC são obtidos em pHs ácidos nos lisossomos. Então, depois que eles estão nos lisossomos, né, porque eu preciso de acidez para quebrar proteínas, acontece a mesma coisa no nosso estômago, é como se pequenos estômagos no interior da célula digerissem os peptídeos. No caso do MHC de classe 2, proteínas que sofreram endocitose, foram fagocitadas, e no caso de MHC de classe 1, proteínas que já estão no citoplasma, ali presentes, como, por exemplo, as proteínas virais. Ou proteínas que estão relacionadas com o câncer. Então, quando a célula produz proteínas que podem desencadear um processo tumoral naquela célula, essas proteínas também são identificadas, digeridas, esses peptídeos são apresentados via MHC de classe 1, o linfócito TCD8 vai lá e mata a célula tumoral. Ok? Novamente, MHC. O MHC de classe 2, na membrana lisossomal, tem o clipe substituído por peptídeos. Então é aquele clipe em rosa que existe aqui na figura. Ele é substituído pelos peptídeos. É necessário que o pH seja ácido para que ocorra o fenômeno de quebra dos peptídeos. A membrana lisossomal da célula apresentadora de antígeno se funde à sua membrana plasmática. Então, quando eu tenho esse lisossomo, esse em azul aqui é o lisossomo, tá? O MHC de classe 2 ele com o clipe. O meio fica ácido quando a vesícula contendo a peptídeo microbiano se funde à vesícula do MHC, o meio fica ácido, ocorre digestão, o clipe é substituído pelo peptídeo da proteína do invasor. E aí essa vesícula vai lá e se funde com a membrana plasmática, ela vai caminhando, né, até que se funde com a membrana plasmática, e a célula apresentadora de antígeno então está pronta para apresentar esses fragmentos peptídicos do invasor para os linfócitos T. Beleza? E aqui, para acabar, falar um pouco da hidroxicloroquina e por que ela tem sido investigada nos tratamentos contra o Covid. Eu queria mostrar para vocês e aproveitar toda essa conversa que nós tivemos a respeito do MHC, da utilização da hidroxicloroquina, por exemplo, no lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença autoimune, né? As alterações funcionais que aumentam o pH nas vesículas resultam em alterações na produção e afinidade de peptídeos autoantigênicos que se ligam às moléculas de MHC de classe 2. Contudo, a alta afinidade de ligação dessas moléculas a peptídeos exógenos, como de bactérias, não é afetada. Portanto, os antimaláricos não causam a supressão da resposta imune contra antígenos externos. Mas o antimalárico previne da malária como? Como que a hidroxicloroquina atua contra o plasmódio? O plasmódio, ele está lá dentro da hemácia. Então, o plasmódio está aqui parasitando a hemácia.
O plasmódium come a hemoglobina. Então, se a gente fizer a barriga do plasmódium aqui, P, plasmódium, ele está digerindo a hemoglobina aqui internamente. A hidroxicloroquina mata o plasmódium porque ela altera o pH da vesícula digestória do plasmódium. Esse pH que era para ser ácido, quando a hidroxicloroquina entra aqui, ele aumenta. Então ele deixa de ser ácido. O plasmódium não consegue digerir a hemoglobina e morre. Então, a hidroxicloroquina também é utilizada em doenças autoimunes porque, agora é que vem o paralelo, ó. O pH dessas vesículas aqui também é alterado com a hidroxicloroquina. Essa vesícula aqui. A vesícula que tem que ser ácida para que ocorra a digestão dessa proteína extracelular, né? E ela seja conectada ao MHC de classe 2 e apresentada para o linfócito T, lá nos linfonodos. Então, por que a hidroxicloroquina é utilizada no lúpulus? Porque ela impede a acidificação dessa vesícula. Então, ela impede essa resposta imune mediada por células T. Ok? Como é que ela foi utilizada, então, no tratamento do COVID? Durante uma infecção viral, acontece o que a gente vê aqui embaixo. Então, a proteína do vírus lá no citoplasma, sendo conectada a MHC de classe 1, que é exposto na célula pulmonar, né? Então, lá no pulmão, essas células estão sendo fagocitadas por células TCD8. E isso está uma bagunça. Tem célula TCD8 matando as nossas células infectadas ali. Corre o risco de um peptídeo proteico nosso ser apresentado via MHC de classe 2 para uma célula apresentadora de antígeno. Porque nessa bagunça da infecção que está acontecendo aqui, na morte de nossas próprias células, tem pedaço de célula para tudo quanto é lado ali. Não corre o risco de um peptídeo próprio acabar caindo aqui na rota do MHC de classe 2, de um macrófago, por exemplo, e ser apresentado lá para uma célula T? Corre. Nesse sentido, é que a hidroxicloroquina pode ter sido empregada nesses pacientes como um fator que impede a produção da autoimunidade. Porque percebeu-se que o COVID em si traz danos não por conta do vírus, mas por conta da reação inflamatória. A inflamação é uma doença endotelial dos vasos sanguíneos pulmonares. E ela pode estar relacionada com a produção de autoimunidades. É algo que nós veremos nas próximas aulas. Como o organismo diferencia quem é quem? Como ocorre a tolerância imunológica? Só que, por mais que o organismo tenha mecanismos de correção quando ele erra, quando ele produz uma autoimunidade, no caso do pulmão, pode ser tarde demais. Não dá tempo de corrigir essa autoimunidade. E aí acontece a formação de trombos, e isso prejudica a circulação sanguínea no pulmão, e aí o paciente evolui a óbito. Tá? Então essa é uma das explicações da utilização da hidroxicloroquina. Pelo papel que ela produz no plasmódium, pelo papel que ela desempenha contra doenças autoimunes e possivelmente evitando o surgimento de autoimunidades e modulando a inflamação durante a batalha que existe entre as células TCD8 e as células pulmonares infectadas. Porque as células TCD8 matam as células infectadas por vírus, por conta da apresentação de peptídeos virais via MHC de classe 1. Ok?
Ô, professor, Pois não? a minha internet caiu, aí eu não prestei muita atenção na hidroxicloroquina. Mas aí, no caso, o senhor acha que ela funciona ou não? Não sei. Aí precisa de dados. Mas então não tem, então não. A gente fica sem saber. Ficamos ainda sem saber. Existe fundamento? Sim. Isso. Aham. Eu prefiro imaginar o seguinte: confiar, de fato, naqueles profissionais de saúde que têm acompanhado isso de perto, né? Então, se vários médicos estão prescrevendo, isso tem algum fundamento na realidade. Então, eu usaria se precisasse. E eu acho errado as pessoas que falam assim: ah, não tem efeito. Não dá para saber se tem, nem se não tem. Mas existem fundamentos, que é isso que eu expliquei para vocês. As vias do MHC, de classe 1 e classe 2. E o fato da hidroxicloroquina já ser utilizada no tratamento do lúpus, né? Que é uma doença autoimune. Ah, sim. Ok, E, então. e aí vamos dar mais uma olhadinha aqui na bula da hidroxicloroquina. Ó. Possui diversas ações farmacológicas que podem estar envolvidas em seu efeito terapêutico, tais como interação com o grupo sulfidrila, interferência na atividade enzimática, fosfolipase, NADH, redutantes, colinesterais, proteases e hidrolases. O que degrada esses peptídeos aqui são proteases, tá vendo? Então, as proteínas que degradam esses peptídeos, que digerem esses peptídeos. A ligação ao DNA, estabilização das membranas dos lisossomos. Então, se ela estabiliza as membranas dos lisossomos, não ocorrerá fusões das membranas dos lisossomos. Então, até esse processo aqui, segundo a teoria, é impedido pela hidroxicloroquina. E é por isso que ela é usada no lúpus. No lúpus, acontece esse mesmo processo via MHC de classe 2. Nossas células apresentadoras de antígeno fagocitam nossas próprias células e usam as proteínas dessas nossas próprias células para apresentar para os linfócitos T. E aí isso gera uma resposta imune. É o que caracteriza o lúpus. Né? Estabilização de membranas lisossômicas, inibição da formação de prostaglandinas, quimiotaxia das células polimorfonucleares e fagocitose. Então, se ela inibe a quimiotaxia de células polimorfonucleares, e a partir da aula de hoje, células polimorfonucleares podem ser os neutrófilos, que nós vimos que tem núcleos segmentados lá no comecinho, né? Então, se ela inibe essa quimiotaxia, ela freia a migração de células imunes para aquele local de infecção. Então, isso diminui a resposta imune. É a mesma coisa pela qual, mesma característica pela qual ela é utilizada no lúpus. Então, inibe a quimiotaxia das células polimorfonucleares e a fagocitose, possível interferência com a produção de interleucina 1 dos monócitos e inibição da liberação de superoxidase de neutrófilos. Então, freia, diminui a resposta inflamatória. Sua capacidade de concentração nas vesículas ácidas intracelulares, que é o que eu mostrei para vocês lá no caso do Plasmodium, né, o agente causador da malária, e o consequente aumento do pH dessas vesículas poderiam explicar tanto o efeito antimalárico como a ação antirreumática. Então é mais ou menos por aí. Esse pH aumenta, ou seja, de ácido ele se torna básico, e o Plasmodium não consegue mais digerir hemoglobina e morre. E a mesma coisa aconteceria na artrite reumatoide ali, via MHC de classe 2, aumentando o pH daquelas vesículas, impedindo que células apresentadoras de antígeno apresentassem, né, as próprias proteínas do hospedeiro ali para os linfócitos T. Chique. E aí saem artigos, né, saem trabalhos, né, fazendo
testes com a hidroxicloroquina, né? Diminui, eficiente aí na inibição da infecção por SARS-CoV-2 in vitro. Então, essa inibição da infecção por SARS-CoV-2 in vitro, para mim, foi meio que uma forçada de barra só para publicar artigo. Porque o que adianta saber se ela inibe in vitro? Não adianta muita coisa, né? Se você pegar extrato de alface, ele pode inibir células cancerígenas, dependendo do alface que você pegar. Não prova muita coisa. Agora, o que a gente já conhece da hidroxicloroquina, que é aquela informação que está ali, se fosse associado a esse conhecimento de imunologia que a gente viu hoje, por diversos outros profissionais de saúde, se eles dominassem essa parte da imunologia como nós farmacêuticos, talvez não teria tido todo esse problema com a hidroxicloroquina, né? Das pessoas levarem essa discussão para o campo político em vez dos dados disponíveis, né, a respeito do medicamento, o campo farmacológico. Sim, isso virou uma briga, né? Virou uma briga. E de pessoas que não dominam a imunologia, né? Então, a hidroxicloroquina aí, no teste in vitro para comparar as atividades antivirais, a quantificação do número de cópias do RNA viral foi realizada no sobrenadante celular 48 horas após a infecção. Então, põe as células nadando, as células pulmonares nadando lá no meio de cultura, infecta com coronavírus, coloca a hidroxicloroquina. Faz isso em metade das células, sei lá, 10 tubos de ensaio contendo células, mais vírus, mais hidroxicloroquina, e no outro tubo de ensaio só células e vírus. E aí o vírus vai invadir a célula e vai se proliferar. 48 horas depois, faz um PCR e quantifica o RNA viral ali presente. E aí, o artigo discute o processo de liberação do vírus pelos lisossomos dessas células, que, segundo o autor, na presença da hidroxicloroquina é menor. E isso está descrito aqui, ó. A alteração do pH, o aumento do pH das vesículas intracelulares. Vesículas ácidas intracelulares. Então, se de fato ocorre esse aumento do pH, essas proteínas não serão digeridas ali via MHC de classe 2. E aqui, segundo o autor, o processo de liberação do vírus pelos lisossomos é menor na presença de hidroxicloroquina. Então, a hidroxicloroquina inibe eficientemente a infecção por SARS-CoV-2 in vitro. Só que muita gente também lê isso aqui, ó. Segundo o autor, a hidroxicloroquina inibe eficientemente a infecção por SARS-CoV-2 e para. E não vê que é in vitro, não é in vivo. Então não tem comprovação científica, não. Mas muitos medicamentos são usados até hoje sem comprovação científica. A metformina, por exemplo, que milhares de pessoas tomam. O Davidson deve vender 200 caixas de metformina por semana. Ela não tem mecanismo de ação descrito, mas é utilizada. Tá? Aí, mais alguns trabalhos, ó. A cloroquina e o Covid. Testes in vitro já foram realizados com SARS, coronavírus. Então, lá em 2004, utilizaram testes com a hidroxicloroquina, mas primo do coronavírus, né, que veio antes, o SARS, e a hidroxicloroquina. Há algumas evidências utilizando modelos de ratos em 2009 contra o coronavírus humano, enterovírus em 2018, Zika vírus em 2017 e influenza A, que é o H5N1 em 2013. Então o pessoal testou bastante in vitro a cloroquina e esses vírus aí, né? Ela já foi testada até no tratamento do HIV. Os resultados não suportaram sua inclusão no tratamento do HIV. O sucesso no tratamento dos pacientes dessa epidemia de coronavírus, né, será ou seria a primeira vez que a cloroquina é utilizada com sucesso no tratamento de doença viral aguda. Então a gente precisa de tempo ainda para determinar se ela será ou seria a primeira vez que é utilizada com sucesso no tratamento de doença viral. Então não precisa brigar, porque tem fundamento para prescrição. Se eu fosse médico, a partir disso que eu apresentei para vocês, eu prescreveria
como uma alternativa, né? Na guerra, tem que tentar alguma coisa, né? Se eu tivesse Covid, sabendo disso aqui, eu tomaria, procuraria tomar, com certeza. Mas, de fato, não tem comprovação. É isso, meus amigos. Ficamos assim por hoje. Professor, Pois não? mas lá no começo do coronavírus, lá na Itália, chegou a se usar a hidroxicloroquina para poder combater, ou não? Eu não sei te dizer. Ah, tá. Eu acredito que não, porque por que eles iam ter hidroxicloroquina lá? Lá não tem malária? Só tem lúpus, mas assim, não deve ser em grande quantidade, né? E essa mesma discussão também acontece com a ivermectina. Só que a ivermectina eu não pesquisei tanto quanto a hidroxicloroquina, porque a hidroxicloroquina se encaixa aqui na nossa aula, né? Em relação à ivermectina, eu não sei nada. Mas, nos países que faziam uso constante da ivermectina, parece que houve uma menor taxa de infecção. Agora, não sei te dizer por que nem como. É ainda um mistério. Mas é isso aí. Feliz de estar de volta aí com vocês. Sempre bom. Tá 100%, professor? 100%. Ah, graças a Deus. Graças a Então Deus. tá bom. Preparando para meter o pé nesse feriado e ir para a roça tomar cachaça. Também, viu? Então é isso, meus amigos. Um ótimo feriado para vocês. Bom descanso. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a Tá, próxima. joia. Boa noite. Boa Até, noite. professor. Boa noite. Falou, boa Falou, noite. professor. Bom retorno e boa noite, né?